Olá pessoal, tô voltando com mais um vídeo no canal. Com esse vídeo eu quero apresentar para vocês de forma didática maneiras de pintar com lápis de cor. Eu sei que, como eu falei no vídeo anterior, lápis de cor não é tão complicado. Muitos de vocês já estão familiarizados com lápis de cor. Talvez vocês estejam vendo esse vídeo e não achando, talvez não seja tão interessante. Mas vamos lá. Eu organizei de uma maneira que talvez, pode ser que em um desses processos ou dessa orientação aqui, talvez você desconheça essa maneira de pintar, né? Então, eu peguei mais ou menos a estrutura do mesmo vídeo que eu fiz anteriormente, que é de marcadores. E nós vamos tentar fazer o mesmo processo, só que com lápis de cores. Primeiramente, se você que tiver com a intenção de me acompanhar, pegue seus lápis de cores, pegue o seu nanquim e você pode já começar fazendo todas essas formas aqui, né? No vídeo de marcadores eu dei essa orientação, né? Passo a passo, então aqui não vai ser muito diferente. Então a gente vai dar prosseguimento. Então, primeira coisa, quais são as maneiras de pintar com lápis de cor? Então vamos preencher esse primeiro quadrado de forma bem fraca, né? Bem fraquinha, que acho que é a maneira que algumas pessoas conseguem preencher, que é o quê? É colocando o lápis levemente inclinado e vai preenchendo todo esse espaço. Com a mão bem leve, vai preenchendo e fazendo giros circulares, vai preenchendo todo esse desenho. Essa aqui é a maneira mais simples de preencher. Alguns arquitetos gostam de preencher plantas humanizadas dessa forma, porque fica um desenho visualmente mais leve, né? Então, alguns arquitetos, projetistas gostam de pintar dessa forma. A outra forma de preencher, que muitos de vocês aprenderam, é preencher de forma bem forte, pressionando o lápis no papel e preenchendo completamente. Aqui eu dou uma dica que você possa preencher de forma mais uniforme, procurar preencher numa linha só, no sentido só. Se você começa a preencher assim, depois farrar assim, o papel vai ficar marcado, né? Então você procura o máximo possível de preencher em um sentido só. Eu costumo preencher dessa forma quando eu gosto muito de uma cor, que eu acho bonita uma cor e eu quero que essa cor fique mais ressaltada no desenho. Então eu pinto com uma mão mais pesada, né? Em cima do papel, pressionando um pouco mais do lápis. Então dessa forma eu tenho mais procuro tirar mais extrair mais dessa pigmentação do lápis para preencher todo o desenho. Agora uma outra forma de preencher é uma forma de preencher sem ter esses vazios, né? Sem permitir que
a granulação do papel, né, interfira, né? Então deixar um pouco mais homogêneo. E é dessa seguinte forma: primeiro você preenche todo o desenho com a mão um pouco mais fechada, com a mão mais pesada, preenchendo todo o desenho. Quer dizer, você pode fazer isso também com uma mão mais leve, mas vai obter um resultado diferente. Então, depois de ter feito isso, semelhante a esse, nós vamos vir com lápis branco. No outro vídeo eu mostro sobre usos do lápis branco. E com isso, eu vou criar um blender, né? Eu vou fazer uma mistura, né? Em que eu vou procurar homogeneizar toda essa área para que não fique nenhum espaçamento branco, né? Vamos lá. E aí eu vou fazendo em rotações, né? Eu vou pintando de forma circular. Dessa forma eu vou garantindo a mistura. E o que é interessante nesse efeito é que dá para criar vários tipos de efeitos em desenho com isso aqui, né? Teve um vídeo que eu fiz do banheiro azul, que você pode ver aí. Eu apliquei essa técnica para fazer em todas as paredes do banheiro, né, com a cor azul. E depois eu trabalhei novamente essa técnica para criar o degradê e formar assim a iluminação na parede das lâmpadas, né? Então assim, eu tô mostrando o que seria o básico, né? Mas que, de acordo com a sua criatividade, você pode criar vários efeitos com isso, só com esse básico. Então, é isso. Isso aqui é feito com a técnica Blender, né? Você pode ter o Blender, existe um lápis chamado Blender, em que ele pode criar esse efeito de mistura sem adicionar cor, mas você também pode utilizar um lápis de cor branca que você possui para criar esse efeito também. Então, assim, qual é a vantagem de você usar o Blender ou o lápis de cor branco? É que ambos você pode criar efeitos diferenciados, mas eu gosto do branco também, de fazer isso com branco, porque em algumas cores ele pode dar uma acendida, ele pode mesclar com a própria cor branca e dar uma vivacidade na cor. Então pode ser interessante também. Mas se você tem uma cor específica que você quer aquela tonalidade, não quer esse efeito esbranquiçado, então eu recomendo que você tenha também um lápis chamado Blender. Então essa é uma forma de preencher o desenho. Com essa técnica aqui, eu assim, com a minha experiência, procure fazer áreas menores com ela, porque se você for fazer muitos desenhos ou então um grande desenho e for querer usar essa técnica, vai exigir um pouco mais do seu pulso, né? Porque é uma força física que você aplica aqui
para fazer esses movimentos até você conseguir toda essa homogeneização, né? Então, muitas vezes você sente uma dor no pulso, né? Por causa disso. Sem falar que o tempo, né? O lápis de cor, diferente dos marcadores, se você for utilizar para desenhar ou pintar com eles, né? Vai exigir um pouco mais de tempo, você vai levar um tempinho a mais do que somente com marcadores. Agora, maneiras de sombrear com lápis de cor. Da mesma forma que eu apresentei no vídeo de marcadores, podemos também analisar e fazer recomendar algumas técnicas aqui para sombrear com lápis de cor, né? Então eu organizei dessa seguinte maneira, pelo menos três possibilidades, pode haver mais possibilidades, mas pelo menos 3 eu vou apresentar aqui. Então, eu vou vir com uma cor. Eu vou vir com essa cor. Vou vir com uma cor aqui, uma cor. E vamos preencher todos esses 3 desenhos de forma similar. Preenchemos aqui. E agora eu vou mostrar pelo menos uma básica forma de sombrear esse primeiro cubo, que é utilizando o mesmo lápis de cor. Vamos imaginar aqui que todos os cubos, a luz vem dessa forma, certo? Então, eu vou sombrear essas áreas. Então, eu vou sombrear essa área aqui com o mesmo lápis de cor. Só que com a diferença em relação à textura do restante do cubo, eu vou dar uma pressionada a mais nesse lápis. E assim eu vou criar um sombreamento nesse desenho. Dessa forma. Então aqui, pelo menos, nesse desenho aqui, eu tenho essa possibilidade de sombrear com o mesmo lápis. Só pressionando um pouco mais forte o lápis no papel. E aí eu posso pressionar e dessa forma eu crio esse sombreamento. A segunda possibilidade é uma mistura, né? Em que eu posso optar por uma outra cor. No caso, eu vou escolher um tom de marrom. Pode ser essa cor aqui. Ou então uma outra. Pode ser um tom de marrom mais escuro, o que você tiver. Eu vou usar essa cor aqui. E aí eu vou preencher todo o desenho. Dessa forma. Só que você vai ver que ele vai criar essa tonalidade marrom. Você pode, se for da sua escolha, você pode manter dessa forma, ele já é um sombreamento. Ou você vir com a cor anterior e vai misturando com essa cor. Então, aí você vai ter uma mistura, uma outra possibilidade de cor. A mistura dessas duas cores. A terceira forma de sombrear seria com um lápis preto. E aí você sombreia toda essa área, mas de forma mais leve possível, dependendo do seu lápis de cor. No meu caso aqui, esse lápis é muito pigmentado, então eu estou usando uma mão bem leve. Aí você vai, pinta essa área
Você pode manter o desenho dessa forma, ou como no exemplo anterior, você vem com a mesma cor do cubo e você pinta por cima e faz essa mistura. Dessa forma você acaba criando um sombreamento que não fica tão destoante com o resto do cubo, mas vai criar um sombreamento um pouco mais forte, mais diferente. Às vezes é necessário, em algum momento do desenho, vocês podem optar um ou outro, né? De acordo com a necessidade do desenho. Agora nós vamos fazer aqui um degradê. E é interessante notar que, diferente no vídeo de marcadores, lá a gente tinha uma preocupação de, ao fazer o degradê, a gente agilizar, né, para que fazer a transição sem tomando cuidado para que o marcador ainda permanecesse úmido, né, para poder fazer essa transição de cores, de degradê. Aqui o que nós vamos levar em conta é o controle do pulso, né? O controle da mão. Aqui vai exigir um pouco mais de prática. Eu recomendo que você, assim que terminar esse vídeo, pratique mais vezes essa técnica, porque é com o controle do pulso que você vai dominar essa técnica do degradê com lápis de cor. E é interessante porque ele é essencial para todo o desenho, é essencial essa técnica. Então vamos aqui. Eu vou escolher uma cor e aí eu quero levar em conta o seguinte: eu vou marcar aqui marquei aqui no papel com um tracinho só pra gente se orientar, momentos em que eu vou soltar a mão. Eu vou começar escuro, em que eu vou pressionar bem mais forte o meu lápis no papel, com toda a força que é possível, e depois eu vou controlando. À medida que eu vou arrastando, ampliando essa área de desenho, eu vou soltando a mão, soltando, soltando, soltando. Então vamos lá, para vocês entenderem. Aqui eu vou pressionar, ó, tô pressionando no papel o lápis. Você vai ver que o pigmento vai sair mais forte até essa primeira marcação. Até essa primeira marcação tá bem forte. A partir dessa primeira marcação eu vou maneirando na mão. Eu faço agora uma marcação mais leve, mas não mais leve, só o intermediário. Faço uma marcação intermediária. E agora eu solto mesmo a mão, deixo o mais leve possível. Quando a gente não conseguir um degradê suave, né? Se você for aquele que conseguiu o escuro e o mais leve, mas não conseguiu o intermediário, não tem problema, você pode corrigir dessa forma. Você vem novamente com lápis e você dá uma segunda camada nessa área, que aí você vai conseguir uma transição e depois você vai trazendo aqui de forma bem leve para baixo. Então, eu recomendo que vocês pratiquem muito isso, né?
Vamos fazer agora um inverso. Vou vir com outro lápis. Um lápis bem escuro. Vou vir com esse lápis. Eu vou marcar novamente. Eu vou marcar por aqui e por aqui. E dessa vez eu vou clareando e depois eu vou escurecendo. Quando chegar aqui, eu quero já ter ele completamente escuro. Então vamos lá. Mão leve, quase que saindo do papel, né? Bem leve mesmo. Cheguei na primeira marcação. Agora eu pressiono um pouquinho mais. Dou a cor. Aqui eu posso dizer que é um nível intermediário. Aqui nessa divisa eu posso suavizar para não ficar tão marcado essa transição, né? Você vai pressionando, uma hora fica leve, uma hora fica forte. Você pode fazer essa transição. E aqui, a partir da segunda marcação, eu venho mais forte. Eu venho mais forte. Até chegar à terceira marcação, que vem bem mais forte. Eu quero já pressionar o meu lápis bem mais forte no papel. Quando ele chega aqui na terceira marcação, já pressiono bem mais forte. E agora eu vou suavizando, vou suavizando. Aqui também eu vou suavizando para não ficar tão marcado. Essa transição, né, essas marcações é só para ter uma ideia. E depois vai ficando bem claro, bem claro, bem claro, bem claro. E aí você vai tirando, quase que tirando a mão do lápis, do papel, para ficar bem claro. Então, basicamente, o degradê do lápis de cor é isso, é o simples controle do seu pulso, né? É que vai dar essa transição de cores. E aí eu recomendo que você pratique mais isso. Uma outra forma de degradê seria usando duas cores, né? No caso, praticamente a cor mais escura viria para sombrear e ajudar nessa parte mais escura do desenho. Por exemplo, eu vou fazer aqui um tracinho para cá, por onde eu vou fazer a transição, e aqui eu vou puxando, né? Então eu vou aqui de mais escuro, bem forte mesmo. Aí aos poucos eu vou maneirando na mão. E aí eu vou maneirando mais ainda. Certo? Aí eu poderia vir com um lápis preto, né? E aí eu poderia reforçar bem aqui nessa parte mais escura.
E aí eu venho só puxando bem de leve, eu não tô pressionando o lápis, mas é só, às vezes é só umas pinceladas aqui com lápis de cor por cima já é suficiente para dar essa tonalidade mais escura, né? E aí você só vem assim, ó, riscando e você já cria esse efeito bem sutil de degradê sem fazer muito esforço. Aqui eu faço uma marcação maior com lápis. E aí esse efeito é bem interessante, porque é como se fosse uma mistura, né? Às vezes você não tem uma tonalidade de azul mais escuro, e aí você pode vir com preto. E aí você vem por cima aqui com lápis azul e você vem puxando, né? E você, dessa forma, você vai criando outras cores, uma tonalidade mais escura ainda. Por falar em mistura, nós podemos fazer algumas misturas, utilizando o lápis branco como blender, né? Eu vou pegar duas tonalidades diferentes para a gente criar esse efeito. Então eu venho aqui com lápis azul e verde e eu vou fazendo dessa maneira. Aqui eu vou fazendo pintar com a cor azul e aqui eu vou pintar com uma mão um pouco mais forte, né? Para mostrar um pouco mais a cor. Aqui eu só quero mostrar no vídeo um pouco mais de cor. E aí na outra ponta eu venho com verde. Dessa forma. E eu venho aqui, pinto. Aqui eu vou fazer essa ponte, um passando pelo outro, cobrindo o outro. E aí eu vou vindo aqui novamente. Um cobrindo o outro. Opa! E a mistura é essa, né? Você cria uma outra tonalidade de um azul esverdeado com a mistura dos dois, né? Mas aí você pode vir com blender, no caso aqui com lápis branco, e você vai e faz isso. Ele é excelente para exatamente criar essa mistura. O que não deixa de ser um degradê, porque você está variando agora não somente pelo tom, entre um tom escuro e o mais claro, mas entre duas cores. E criando uma mistura aqui no meio, né? Uma forma bem interessante de pintar. A gente pode tentar novamente com uma outra cor. Eu vou escolher aqui o amarelo e o azul. Vamos ver o que vai dar. Roxo, né? Novamente. E agora vamos fazer o blender. Você pode vir dessa forma que você vai arrastando uma cor a outra aqui nesse meio.
E aí você vai vendo a mistura, né? Tá ficando assim meio marrom, meio verde. Vamos aqui rapidamente, eu fiz um esboço de 3 sólidos. E a gente pode praticar um pouco sobre como sombrear corretamente com lápis de cor.